Apresentada lá em 2017, a primeira geração do BMW X2 até que tinha um visual interessante, só que um posicionamento estranho. Ele não era um SUV coupé como os irmãos pares X4 e X6, mas também não era um SUV comum, convencional, como os irmãos ímpares X3 e X5. Caso você não se lembre como era esse carro, é esse daí que está aparecendo nas fotos para você. Na real, ele mais parecia um Série 1 bombado ali, um hatch crescido, mas também não era. E talvez até por isso ele nunca foi um grande sucesso, tanto na Europa e principalmente aqui no Brasil. Mas isso deve mudar. Esse é o novo BMW X2, que agora se assume como um SUV coupé do X1 e passa a ser quase que um Mini X4 ou um Mini X6. Vem conhecer essa novidade comigo. Mas primeiro aquele respiro para dar tempo de você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E também para te lembrar de assinar 4 Rodas, porque fazendo isso você tem acesso a tudo que a gente faz, tanto no site quanto na revista, que pode ser digital ou impressa. Lá no nosso aplicativo também, que está disponível para iOS e para Android, você tem acesso a tudo que a gente faz, de revista, de site, e a todas as nossas edições desde 1960. Inicialmente, o novo X2 chega ao Brasil só em 2 versões, uma a gasolina e uma elétrica, que no caso é o iX2. Hoje eu vou falar sobre a gasolina exclusivamente, que é essa daqui, a xDrive 20i, inclusive nesse belo tom de azul, chamado de azul Portimão, e eu juro que isso daqui é pura coincidência, embora não pareça. Agora falando sobre visual, o X2 é mais um daqueles BMW com visual polêmico, só que, como eu costumo falar sobre esses BMW com visual polêmico, é que esses carros não são muito fotogênicos. Talvez seja esse o problema deles, porque pessoalmente eles mudam bastante. É o caso aqui do X2, que quando você vê ao vivo, é um carro legal, é um carro que tem presença, ele tem porte, mas aí, como o gosto é muito pessoal, eu vou deixar para você tirar suas próprias conclusões quando tiver contato com um carro desses daqui pessoalmente. Agora, falando de linhas especificamente, a gente tem aqui faróis Full LED com aquele funcionamento adaptativo de farol alto. Lembra muito o do X1, mas não é o mesmo. Ele tem aqui um recortezinho que o X1 não tem. Para-choque também é exclusivo. Aliás, esse carro aqui não compartilha nenhuma peça de carroceria com o X1. Até fui atrás disso. O paralamas aqui parece muito, mas não é. Ele tem alguns recortes diferentes. Voltando aqui, tem essas aberturas bem grandes, porque esse carro aqui tem sempre o pacote visual M, que dá essa carinha mais esportiva. Detalhes tudo em preto brilhante. Tem essa parte aqui em preto brilhante que liga a grade inferior e a superior. Inclusive, a grade superior tem uma borda em LED aqui, a borda dela é iluminada. Isso antes só estava presente nos carros elétricos da BMW, agora começa a chegar nos carros a combustão também. O capô também é exclusivo desse carro, ele tem um vinco bem marcado aqui no meio, que deixa o logo da BMW bem como se fosse num vale ali, dá uma carinha mais esportiva. Bom, aqui é isso, agora vamos ver a lateral dele. Aqui de lado, claro, a característica mais marcante é essa caída do teto aqui, meio que coupé. Isso é difícil normalmente de se acertar em proporções, mas eu acho que o trabalho aqui foi bem feito. O balanço traseiro tá ok, não tá aquela coisa muito espichada. É um bom trabalho. Inclusive isso daqui ajuda, esse spoiler aqui na tampa do porta-malas, ajuda a não deixar a traseira ficar tão caída. Ele dá uma certa levantadinha aqui quando chega. Isso ajuda também a dar uma carinha mais esportiva. Ele é sempre em preto, independente da cor da carroceria. Ainda aqui de lado, falando de dimensões, esse carro tem 4,55 m de comprimento. Isso é 5 centímetros maior do que o X1 e cerca de 19 centímetros a mais do que o antigo X2, para você ver como ele mudou mesmo de categoria, ele mudou de alma praticamente. Ainda de visual, para não falar que esse carro não tem nada de X1 por fora,
Ele tem as mesmas rodas que a gente vê lá no quase irmão menor. São de 20 polegadas com pneus 245/40. Antes de virar para ver a traseira, eu vou te falar sobre as portas desse carro. Porque ultimamente eu tenho percebido que as portas dos BMW, elas têm batido muito seco. Isso já até conversei com gente da BMW que falou que é assim mesmo, mas isso incomoda um pouco. Não sei se vai dar para perceber como ela tem uma pancada, parece que até meio metálica. Eu percebo que muita gente que entra no carro fecha a porta e fala: ai, desculpa, acho que eu bati muito forte. Mas não, bateu normal, só que ela dá essa pancadinha mesmo. Se você tentar bater um pouquinho mais fraco, ela também não vai fechar. O porquê, eu não sei. Bom, então agora vamos para a traseira. Eu tô de volta aqui na traseira porque é o ângulo de maior novidade aqui do X2, então para você ver em mais detalhes. É uma traseira bem alta e que tem elementos que ajudam a levantar. Por exemplo, esses apliques em preto aqui no para-choque, as lanternas também que ficam posicionadas bem altas aqui, né? Inclusive essas lanternas são full LED. Elas têm um desenho bem diferente do que a gente vê nos outros SUVs da BMW, principalmente X4, X6, que são os irmãos aqui do X2. Tem um formato mais recortado. Também tem aqui o spoiler, que inclusive é nele que fica a câmera de ré, ela não fica lá embaixo como normalmente se faz, não fica no para-choque, fica aqui em cima. É interessante notar como esse carro também não tem saídas de escape aparentes, porque é um posicionamento que a BMW vem tomando nos carros de fazer o visual do elétrico e do combustão praticamente iguais. Então é o mesmo para-choque do iX2, e então para não forçar a barra lá no X2, no elétrico, fazer de conta que ele tem um escape, então não coloquem nenhum. Sobre porta-malas, a gente pode abrir pela chave, passando aqui o pé debaixo do para-choque, ou então pelo logo aqui, é só você empurrar o logotipo e aí ele abre. Isso a gente já viu em outros carros, em outras marcas, até em Volkswagen, por exemplo. Esse porta-malas é bem grande, são 560 litros, cabe muita coisa. Eu só achei um pouquinho estreito o vão aqui para você colocar objetos um pouco maiores, mas se for ver, até o compartimento aqui tá na mesma proporção do vão, então é isso, é um porta-malas grande, mas que não acomoda objetos muito largos. Bom, agora vamos lá para dentro para conhecer o X2. Aqui atrás o X2 tem espaço suficiente, não dá para falar que é um carro que, nossa, muito espaço de sobra. Não, e o que ajuda a ter ainda esse espaço bom é esse recuo aqui no banco, nos bancos dianteiros. Então você consegue ter um pouquinho mais de espaço aqui para o joelho. Mas eu tenho cerca de 1,75, o banco da frente está ajustado para mim. Então assim, se tiver alguém maior ali perto de 1,80, ou aqui ou ali, já vai ficar um pouquinho mais complicado. Aqui de lateral, para você acomodar 3 pessoas, também vai ser um pouco difícil, porque ele é um carro estreito, é um carro compacto, né? Querendo ou não, é um dos carros de entrada. Então vai ter um probleminha aqui de espaço de ombro e de túnel central, porque o túnel central aqui é alto, tem esse console aqui, que também nem dá para colocar o pé, porque tem uma peça plástica, que se você ficar colocando o pé ali, vai estragar. Então é um carro para 2 pessoas aqui atrás. Falando do console aqui, tem saídas de ar-condicionado, 2 saidinhas. Inclusive tem saída de ar também no chão. Quando você coloca para sair ar nos pés lá na frente, também sai para os pés aqui atrás. Tem 2 portas USB do tipo C. Tem redinha aqui nos bancos. Tem aqui revestimento macio na parte de cima das portas, aqui no apoio do braço. Tem aqui o sistema de som assinado, que daqui a pouco eu vou falar mais. E é isso. Aí se você for em 2 pessoas, dá para baixar aqui. Tem porta-copos, dá para levar um copo aqui, uma garrafinha. Enfim, nada, nenhuma grande novidade. Vamos lá para frente. Se lá fora o X2 tem as suas diferenças para o X1, é um carro mais descolado,
Aqui dentro eles são exatamente iguais, é como se pegasse o painel de um e colocasse no outro. É como se não, é assim, né? Bom, começando aqui pelas telas, o mesmo conjunto curvo de telas que a gente já conhece. São 10,25 polegadas aqui no quadro de instrumentos e 10,7 polegadas na central multimídia. O quadro de instrumentos tem diversas formas de visualização, você consegue ver ali pelo menos 3 jeitos diferentes e o que você quer ver. Então dá para colocar o GPS, dá para colocar a música, o consumo, enfim, algumas possibilidades aqui. A central multimídia tem ali ótima qualidade de imagem também, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tem uma infinidade de aplicativos, de funções, às vezes você acaba até se perdendo um pouco, mas o funcionamento aqui é muito bom. Tem head-up display, que você consegue ver algumas informações projetadas lá no vidro. Bom, de tela é isso. Agora falando de acabamento, é o que a gente espera de um BMW, mesmo sendo um BMW de entrada. O acabamento é muito bom, de alto nível, tem materiais que a gente consegue ver qualidade, mesmo, por exemplo, aqui, que é um plástico um pouco mais simples, rígido, mas você vê que não é qualquer plástico. Tem uma variedade bem legal de texturas, de cores. Então aqui no painel tem tipo um pontilhadinho, aqui em cima que já é macio, tem bastante material emborrachado, são uns triângulos aqui, uma texturinha de triângulo, é bem legal. Tem aqui preto brilhante, enfim, é um visual bem caprichado mesmo. E aí, para combinar com isso daqui, tem as luzes ambiente, que você consegue trocar de cores também, dependendo do modo de condução. Vou falar dos modos mais para frente. Dependendo do modo de condução, tem já algumas cores definidas, ou você consegue colocar o que você quiser. Esses revestimentos aqui de banco, de apoio de braço, aqui de portas, você também tem algumas opções, além desse marrom aqui. Esse marrom fica bem bonito, bem elegante. Mas também pode ser preto ou um tom, nossa, muito claro de cinza ali, que tá mais para branco do que para cinza na real. Entre os equipamentos desse carro a gente tem o teto panorâmico, só que é fixo, ele não abre. Tem câmera 360, tem chave digital que você consegue instalar no seu celular. Os bancos aqui da dianteira são elétricos com memória, no caso só que para o motorista tem memória, para o passageiro não tem. Eles ficam devendo pelo menos ventilação, aquecimento ali, também não tem. Não tem massagem, mas até aí dá para perdoar. Faltou só ventilação mesmo e aquecimento. Tem aqui o carregador de celular por indução, que é uma coisa bem legal nesse carro, que o seu celular fica em pé. Parece tem gente que brinca que parece um altar para o celular. Você coloca aqui, tem até uma travinha que parece de montanha-russa, você trava o seu celular para frenagem, acelerações, ele não se deslocar. Inclusive à noite as luzes ambiente aqui também ficam em volta do aparelho, fica bem legal. Aqui no meio tem alguns comandos, porque a gente quase não tem comandos físicos, então tem alguns comandos mais rápidos de modo de condução, aí tem aqui para ligar o carro, tem aqui o câmbio, enfim. Para fechar equipamentos, também tem ar dual zone, claro, tem comandos por voz e aquele pacote de assistências à condução, piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de pontos cegos, assistente de permanência em faixa, enfim, o que um carro dessa categoria, desse preço, pede. Bom, agora eu vou te falar sobre a mecânica desse carro, sobre como ele anda, quanto ele bebe, enfim, como é dirigir o novo BMW X2. Vamos lá? O X2 nessa versão aqui, lembrando que é a xDrive 20i, tem motor 2.0 turbo de 204 cavalos de potência e 30,6 kgfm de torque. O câmbio é um automático de 7 marchas e, diferente do X1, que tem tração dianteira, o X2 tem sempre tração integral. Essa é a principal diferença entre os dois modelos, além, claro, de visual e um pouquinho ali de proporção. Com esse conjunto, segundo os nossos testes, o X2 vai de 0 a 100 km por hora em 7,7 segundos e tem as médias de consumo de 10,7 km por litro na cidade
e 14,1 km por litro na estrada. São médias boas, tanto a de aceleração, tanto a do 0 a 100, quanto as de consumo. A dirigibilidade do X2 não tem nenhuma novidade diante dos outros BMW, o que é uma boa notícia, porque ele mantém aquela pegada mais esportiva. Esse carro tem um feeling ali de esportividade, independente da posição que você encontre aqui para dirigir. Inclusive, é muito fácil encontrar uma boa posição para dirigir aqui. É um carro muito bom para você guiar, é um carro que você pode viajar por horas, que ele não vai te cansar, ele vai inclusive te dar prazer ao dirigir. O peso da direção é bem adequado, ela não é aquela direção tão leve, mas isso é bom, o que também remete ao que eu falei, aquela pegada de esportividade. Eu só acho o aro desse volante um pouco grosso demais aqui. Tem alguns momentos que essa pegada incomoda um pouco, mas também é uma tradição da BMW. Falando sobre aceleração, além do número do 0 a 100 que eu acabei de falar, é um carro que vai bem, ele acelera bem, ele chega a empolgar ali, mas também não é aquela coisa, nossa, que vai... nossa, é um super esportivo. Não, longe disso. Mas dá pra você brincar, você não vai passar vergonha, você não vai passar raiva. É um carro que tem acelerações rápidas, eficientes, retomadas também. Só que mesmo aí com esse desempenho, eu senti que falta um pouquinho mais de sensibilidade no pedal do acelerador, principalmente em manobras. Quando você está manobrando ali, às vezes tem alguma rampinha, você tem que pisar um pouco mais e aí acontece de você pisar demais. E aí o carro vem além do que você deveria, isso pode ser perigoso. Por exemplo, para entrar na minha casa eu tenho uma rampinha, para sair na verdade. Quando eu saio, eu subo e às vezes eu preciso pressionar um pouco mais o pedal para ele subir, porque se eu ficar só na casquinha, o carro não sobe. Então foi uma situação que me incomodou e eu comecei a perceber em outros casos do dia a dia essa falta, poderia ser um pouquinho mais sensível. A suspensão desse carro parece ter duas personalidades ali, só que é um ajuste que vai te ajudar, porque ele é confortável. Eu tô aqui numa reta, eu passo por imperfeições aqui, ele vai ter um balanço suave, só que eu sinto bastante o que está acontecendo no asfalto. Qualquer irregularidade, qualquer remendinho que eu passar, eu vou sentir. O carro vai passar aqui pro volante, vai passar aqui pro banco, sem deixar a esportividade de lado, sem deixar a estabilidade de lado, que é justamente essa carga um pouco mais rígida ali de amortecedor, esse curso um pouquinho menor dos amortecedores também, que dá para perceber quando a gente passa, não tem aquele curso muito longo. Mas esse ajuste, como eu falei, mais de conforto, às vezes você passa em alguns lugares que você sente o carro balança, às vezes até um pouquinho demais, talvez pela traseira lá, dá para sentir um pouquinho mais isso do que lá no X1. Para fechar, e antes que eu me esqueça, tem os modos de condução aqui desse carro que eu falei ali quando eu estava falando das luzes, mas não expliquei, não demonstrei quais são eles. Então a gente vem aqui no My Modes, tem aqui no meio, tem o personal, que quase que um modo normal, você consegue personalizar algumas coisas do carro, como as luzes. Aí tem o Sport, autoexplicativo, que fica tudo vermelho aqui também. O Efficient, que fica tudo azulzinho, que é o modo Eco. Tem o Expressive, que aí, a partir do Expressive, não são modos que mudam a mecânica, são modos... mudam a vibe aqui do carro, são modos mais aqui de cabine. O personal, o Sport e o Efficient, ok, mudam ali a mecânica, mudam o câmbio, mudam o acelerador, mas o Express fica tudo meio azul e amarelo. O Relax, ele fecha o teto, ele fica com luzes mais baixas, justamente ali para uma condução noturna, para não te cansar muito. E o Digital Art, que talvez, na minha opinião, é o mais bonito, que fica tudo roxão, tem aqui uns desenhos com verde, azul, é bem legal isso daqui visualmente falando.
O novo X2 custa R$ 388.950 nessa versão xDrive 20i, que por enquanto é a única a gasolina disponível aqui no Brasil. Talvez ainda em 2024 ele ganhe a companhia do M35i, que é a versão mais esportiva, ali com seus 300 cavalos de potência, mas é assunto para daqui a um tempinho. Isso é mais do que o cobrado pelo X1, mas é o preço de ser um carro de nicho, de ter a tração integral, de ser um carro de menor volume mesmo. E também na prática ele acaba concorrendo só com o Audi Q3 Sportback, que custa ali seus 379 mil na versão mais completa, a Performance Black. Só que esses 8, 9, 10 mil reais aí de diferença compensam aqui no BMW por ser mais moderno, por ter mais tecnologia. Aqui é menos potência, mas o Audi já precisa de uma renovação. Agora é a sua hora de falar o que você achou do novo BMW X2, se ainda te causa estranheza, se você já se acostumou com o visual, se você já viu algum aí pelas ruas. Conta pra gente aqui nos comentários, que a gente tá sempre de olho. E não esquece também que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!